Centro de Cultura e Educação Popular Vila Soma. Curso de alfabetização. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Eric e eu estou bem do lado de cá. Hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito, para dar continuidade, na verdade, às aulas sobre lazer. Hoje a gente vai falar sobre os lazeres que acontecem fora de casa, que na verdade são lazeres que até se confundem com atividades físicas e tal, Eu posso pensar em ir para a igreja, eu posso pensar em ir para o boteco, para o bar, ir assistir um filme no cinema, ou até mesmo ir assistir um filme com os meus amigos, ir ao parque, à praça, me divertir num ambiente mais arborizado, principalmente para quem mora mais dentro da cidade, pensar em festas, celebrações, como eu disse antes, atividade física, então futebol, basquete, vôlei, mas eu também posso pensar em atividades individuais como caminhada, corrida, e também, para quem pode, para quem tem condições de fazer uma viagem, a ação de viajar é uma forma de realizar esse momento de lazer em nossas vidas, Mas também tem outras situações, por exemplo, como visitar um shopping, ou visitar algum amigo, visitar algum museu, sair para dançar. Então são todas situações que a gente pode considerar como uma situação de lazer. Dentre todas essas situações, essas que eu acabei de citar para vocês, mesmo tendo se alimentar, sair para comer, por exemplo, sair para pescar, não sei se é com muita frequência que hoje em dia as pessoas saem, mas meus avós, por exemplo, saíam muito para pescar. Então, dentre todas essas situações, eu escolhi um ambiente, na verdade, que é a palavra que a gente vai abrir aqui hoje. Essa palavra é a palavra praça. Porque eu, por exemplo, adoro ir para a praça. Eu adoro ir para a praça, sentar, tomar um sorvete e ficar ali tranquilinho. Então, hoje, o que eu vou abrir para vocês, a palavra que eu vou abrir aqui com vocês, é a palavra praça. Vamos colocar ela aqui no quadro? Essa palavra que a gente decidiu trazer para vocês, ele tem dois sons. Vamos repetir eles devagarzinho para a gente reconhecer quais são esses sons? O primeiro som é pra, e o segundo som é sa. Os dois juntos, Praça. Vou colocar aqui no quadro, ó. O primeiro som, pra, e o segundo som, sa. Praça. Vou destacar aqui embaixo os dois sons para a gente ver bem claro a diferença, tá bom? Do primeiro som, do som pra, percebam que tem um R aí no meio, Não é pá, é pra. Tem esse R aí no meio, entre o P e o A, Por isso que dá essa travadinha. Pra. A que família que ele pertence? Ele pertence à família do pra, pré, pri, pró e pro. Então, são 5 sons dessa família, Pra, pré, pri, pró e pro. Desses sons, o que faz parte da família da palavra praça é esse primeiro som aqui, Som pra. Mas é claro que existem outras palavras que contêm esse mesmo som. O som pra. Que outras palavras são essas? A palavra prática, por exemplo, começa com esse mesmo som. O som pra. Assim como a palavra prato, o prato de comer,
ou, aliás, o prato onde a gente coloca a comida, ele começa com esse som, o som pra. Aí é bom a gente não confundir com pato, por exemplo. Pato não tem essa travadinha, esse R no meio, né? Agora, prato tem, tá certo? Se prato começa com esse mesmo som, com o som pra, prata também começa com esse som, né? Por último, uma palavra de um lugar de lazer bem gostoso, que eu adoro ir, é a palavra praia. A palavra praia começa com esse som aqui, ó, pra de praça, tá bom? E com o som pre? O som pre, eu conheço as palavras previsão, previsão do tempo, né? Mas a gente pode prever muitas coisas, mas acho que a gente está habituado com essa palavra previsão relacionada ao tempo, se vai chover, se não vai, né? Previsão. Previsão começa com o som pre, o segundo som dessa família aqui. Outra palavra que também está bem presente no nosso dia a dia e que começa com esse som, o som pre, é a palavra presidente. A palavra presidente começa com o som pre, mas não só ela, né? Preto, a cor preto começa com o som pre. E por último, uma palavra que eu também imagino que afeta todo mundo, principalmente de manhãzinha assim, é a palavra preguiça. A palavra preguiça começa com o som pre. Agora, se a gente olhar aqui para esse terceiro som dessa família, o som pri. Bem, o som pri, ele faz parte de algumas palavras, né? É o som que começa, por exemplo, a palavra primavera, uma estação do ano, né? Que geralmente as plantas estão todas floridas. É a primavera que começa com o som pri. Primeiro também. Primeiro lugar, primeiro colocado, primeiro vou fazer alguma coisa. A palavra primeiro começa com o som pri. Outra palavra que começa com esse som pri é primo. O filho do meu tio é o meu primo. Primo é a palavra que começa com pri, com o som pri. Esse som aqui que a gente está tratando agora. Mas se a gente passar para o próximo som, o som pro. O som pro também tem inúmeras palavras que começam com esse mesmo som. Uma delas é a palavra professor. A palavra professor inicia com esse pro, professor. Esse mesmo som aqui, que faz parte dessa mesma família. Mas também tem procurar, proibido, proteção, projeto. Todas essas palavras começam com pro, tá bom? E por último, se a gente pensar nesse último sonzinho aqui, que pertence a essa família de sons, o som pro, ele é um pouquinho mais difícil da gente encontrar palavras que começam com esse som. Eu particularmente encontrei duas palavras. A palavra prudência, né, quando você quer fazer alguma coisa de uma forma correta, de uma forma prudente, você está agindo com prudência, né? Então, prudente é uma palavra que começa com esse som aí, o som pro. Outra palavra que eu acho que deve ser um pouco mais familiarizado para quem trabalha com obra, para quem é pedreiro ou servente de pedreiro, alguma coisa assim, deve estar mais familiarizado com a palavra prumo. A palavra prumo começa com esse som, né? O som pru. O que é prumo? É um instrumento que você usa para corrigir a verticalidade de alguma parede, né? Então você coloca na parede assim e você vê se ela está reta, se ela tá linear, né? Se ela tá como a gente pretende que ela fica, né? Mais retinha. E para isso você usa o prumo, tá bom? Mas agora vamos olhar para o segundo som da palavra praça. A gente já deu uma olhadinha no primeiro som e nessa família de sons. Agora a gente vai olhar para o segundo som. O som sa, da palavra praça. Percebam que esse som ele é composto pela letra C, pela letra A
E na letra C, a gente adiciona o cedilha, que é um sinal muito específico, que tem uma função muito específica. Se a gente supor que não tivesse esse sinal aqui, né? Vamos esconder ele. Como que ficaria essa família? Essa família ficaria assim, ó. K, C, Si, Có e Cu. E aí a gente tem que lembrar sempre que aqui ele assume o som de K, mas aqui é C, aqui é Si e depois volta. Có e Cu. Mas professor, e se eu não quiser dizer K, eu quiser dizer Sa? É aí que a gente acrescenta o cedilha. Então, para ele ter o som de Sa, assim como aqui no E, que ele usa o som C, eu acrescento o cedilha, ó. Aí então vai ficar Sa, Se, Si, aqui é Có. Mas se eu acrescentar o cedilha, ele vai virar Só. Aqui é Cu, mas se eu acrescentar o cedilha, ele vai ficar Su. Então, conseguem perceber a diferença quando você usa o cedilha e quando você não usa o cedilha? Recapitulando, ó. Se não tivesse o cedilha aqui, essa palavra seria pra cá. Pra cá. Mas eu coloquei o cedilha, então ela virou praça. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então é bom a gente lembrar que o cedilha ele vai valer pro Sa, Só e Su. Pro C e pro Si não precisa, né? Porque mesmo sem o cedilha, eles já assumem esse som que parece com os dois S's, né? De S, S. Então eu falo C, eu não falo que. Eu falo Si, eu não falo que quando eu uso C, tudo bem? Então, eu não preciso colocar, não existe cedilha para o C e nem para o Si, porque eles já assumem esse som naturalmente sem o cedilha, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui, para a gente pensar em palavras que começam ou que contêm esses sons, é o som Sa, Só e Su. Do som Sa, vocês conhecem alguma palavra que começa com esse som ou que tem esse som? Bem, eu já vou deixar uma dica para vocês. Não tem nenhuma palavra que começa com o cedilha, tá bom? Quando uma palavra começa com esse som de S, então ela começa com C ou com S, tá? Então, vocês não vão encontrar uma palavra que começa com Sa. Então, a gente já sabe que as palavras que a gente vai pensar aqui são palavras que contêm esse som no meio da palavra, tá bom? Então, por exemplo, a palavra presença. A palavra presença termina com Sa, tá? Esse mesmo som aqui, ó, Sa. Tem mais palavras, professor, que tem esse som? Tem, claro. Bagunça, quem não gosta de uma bagunça? Bagunça termina com o som Sa. Mas tem outras, como carroça, caçador, tá? Caçador tem esse som, Sa, que é o som que a gente está discutindo aqui, que é formado pelas letras C, A e o cedilha no C, tá bom? Agora, se a gente for para o So, aço, aquele material, né, que se parece com ferro, o aço, ele tem esse som, né? Ele é composto por 3 letras, na verdade, né? A, C com o sinal de cedilha e O. Então ele contém esse som. Aço, so. Outra palavra que contém esse som so é abraço. A palavra abraço tem o som so. Mas tem outras, como moço, poço, pedaço de pizza. Quando a gente sai de lazer para encontrar alguns amigos, agora não mais por conta da pandemia, né? Mas mesmo em casa, pedir uma pizza em casa para comer um pedaço de pizza, tá? Então a palavra pedaço
tem o som SO. E por último, do som SU, tem algumas palavras, que aí também já é um pouquinho mais difícil da gente encontrar essas palavras. A primeira delas é uma fruta que não é tão conhecida aqui na região sudeste, eu sou aqui da região sudeste, e ela não é tão conhecida aqui, mas essa fruta é o cupuaçu. Cupuaçu termina com esse som, ó. Cupuaçu. Su é esse mesmo som que a gente está discutindo aqui, tá? Mas tem outras palavras. Caçula. Eu sou irmão caçula aqui em casa, eu sou o menor de todos, então eu sou caçula. Caçula contém o som su. E por último, uma outra palavra que contém esse som su, e que é uma palavra que geralmente as crianças adoram, e os adultos também, porque eu vou me incluir nisso, né? É o açúcar, quem não gosta de um doce, né? Então, açúcar tem o som su, que é esse som que a gente está discutindo aqui. Então, açúcar contém este som que usa o C, o U e esse cedilha, esse símbolozinho no C, tá bom? Exercícios. E agora eu deixei alguns exercícios para a gente pensar melhor no que a gente conversou aqui hoje. O primeiro deles é uma separação entre os lazeres que são coletivos e individuais. Coletivos são aqueles que a gente pratica com outros amigos, com companheira, com algum familiar. E do outro lado, o individual, que você faz sozinho. Tem até um desenho aqui, né, indicando quando você faz com mais pessoas ou quando você faz sozinho. E aí eu vou pedir para vocês escreverem 5 tipos de lazeres que você faz fora de casa e que é coletivo, e 5 lazeres que são individuais e que você realiza fora de casa. Por exemplo, eu coloquei aqui jogo de futebol. Ele é uma espécie de lazer que é coletivo. Ah, mas Eric, isso é uma prática esportiva. Sim, também é uma prática esportiva. É que muitas pessoas usam uma prática esportiva como instrumento de lazer, né? Eu vou lá para me exercitar, mas também para me divertir. Então eu coloquei aqui, ó, jogo de futebol como um lazer coletivo. E do outro lado, eu coloquei corrida. Por quê? Durante a pandemia, já que eu não poderia me encontrar com os meus amigos, eu substituí o futebol por uma coisa que eu poderia fazer individualmente, que é a corrida, tá bom? Então eu vou pedir para vocês colocarem 5 tipos de lazeres coletivos e 5 tipos de lazeres individuais. O segundo exercício que eu trouxe para vocês é um exercício de corrigir o que na frase está errado. Essa frase, o que ela gostaria de traduzir para a gente? Ela gostaria de traduzir a seguinte frase: eu gosto de ir à praia tomar sorvete. Mas tem alguma coisa nessa frase que não está correta. Tem algumas coisas, na verdade, né? Tem mais de uma coisa nessa frase que está escrito de forma errada. E eu vou pedir para vocês descobrirem o que está escrito de forma errada aí, né? Vamos passar para a segunda frase, ó. Durante a pandemia, nunca saio sem máscara. Bem, é outra frase que eu gostaria de dizer isso, mas a frase tem alguns erros que mudam um pouquinho o que a gente está querendo dizer, né? Então, eu vou pedir também para vocês encontrarem nessa segunda frase quais são os erros que foram postos aí, tá bom? E o terceiro e último exercício tem algumas imagens e logo acima tem a palavra que representa essas imagens com um espacinho. Esse espacinho eu vou deixar para vocês completarem usando o C com o símbolo de cedilha que a gente aprendeu hoje para completá-las, tá bom? Então a primeira
primeira palavra que a gente tem aí, uma imagem também que a representa, é a palavra açaí. Açaí. E aí eu vou pedir para vocês completarem. A segunda palavra é a palavra engraçado. Tem até uma criança rindo aí, né? Então, é a palavra engraçado, que eu vou pedir para vocês completarem também. A terceira palavra é a palavra almoço. Né? Quem não gosta de, às vezes, sair de casa para comer alguma coisa com os amigos, para almoçar com os amigos, né? Então, tá aí a palavra almoço, para vocês completarem sozinhos. A quarta palavra é a palavra palhaço. Palhaço. E aí eu vou pedir para vocês completarem. A quinta palavra é balanço. Balanço. E a última palavra é a palavra espaço. Quando a gente vai fazer quando a gente vai ir para algum lugar, né, com o intuito de se divertir, de ficar bem, né, como um lazer, a gente busca um espaço para que isso aconteça. Muitas vezes esse espaço é uma praça, é um restaurante, um cinema, mas tá aí, ó, espaço. Espaço é a palavra que eu vou pedir para vocês completarem sozinhos aí. Tranquilo? Eu espero que hoje tenha sido uma aula gostosa para vocês. Qualquer coisa pode deixar dúvida nos comentários. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.